você chegou em mais um Monza Experience, exato. Estamos aqui numa terça-feira de manhã, cedo aqui em São Paulo, indo em direção a Revisicar. Mas se você chegou agora, não sabe nem o que eu tô falando, Monza Experience é um canal que fala exclusivamente de Monzas. Se você também não sabe o que é, Monza é um carro fabricado pela General Motors do Brasil no período de 1983 até 1996. Sim, durou muito porque naquela época os carros ficavam anos em linha. E por quê? Porque não tinha muito lançamento, era muito caro. As técnicas de produção eram completamente diferentes do dia de hoje. E o Monza foi um queridinho, o carro de luxo da classe média brasileira. Foi eleito, inclusive, por 3 anos consecutivos, o carro do ano, mesmo sendo algo extremamente caro, em um país que naquela época vivia uma inflação, crise econômica, diversos planos, trocas de moeda e tudo mais. É isso, o Monza sobreviveu. Depois de muitos plásticos colocados do lado nas suas várias versões, a cada ano que mudava tinha um friso diferente, mas em essência é o mesmo carro. De qualquer forma, o que nós estamos fazendo hoje com o nosso, como você pode ver aqui em cima, o logotipo 500EF. Estamos aqui com o Monza 500EF, que como você sabe também, se não sabe procure, é um Monza do Fittipaldi, é a série especial, 6.000 unidades exclusivamente produzidas em 1990, inaugurando a injeção eletrônica de combustível no Brasil. Exato, a GM não podia ficar atrás. E quem lançou primeiro foi a Volkswagen, trazendo o Gol GTI. Na verdade adaptando um Gol chamado de GTI com a injeção eletrônica da Bosch. Então a mesma injeção é a que equipa este carro aqui também, que é o Monza 500EF. Era um teste da GM para um público muito seleto e que depois virou um padrão. O mais engraçado é que o padrão de injeção eletrônica que a General Motors depois colocou nos seus Monzas, nos modelos 91 para frente, que eram chamados Monzas que já foram reestilizados, né? Que eles foram reformados pela fábrica para que ficasse com um visual mais moderno, porque já começavam a surgir alguns carros que enfrentariam de frente o Monza. E aí eles fizeram um downgrade. Essa injeção era muito caro, porque era muito cara. Então as peças eram alemãs. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma gambiarra, que é um pulverizador monoponto. Então praticamente adaptaram o corpo de um carburador e colocaram uma agulha injetora em cima. E aí virou o Monza Tubarão FI. Isso é uma lambança. Vira e mexe, ele tem distribuidor com sensor Hall, dá problema. A injeção também é aquela desgraça, enfim. Fizeram um downgrade simplesmente para fazer o quê? Para caber no bolso da galera, porque essa injeção como esse aqui, que é a multiponto 4 bicos injetores, era algo que era caro para a época. De qualquer forma, tanto é que depois saiu somente no Cadete GSI, que aí voltou a ter 4 bicos injetores e depois o mundo mudou e aí tudo virou injeção eletrônica. Pois bem, o que nós estamos fazendo hoje no trânsito aqui em São Paulo, quase chegando na famosa Avenida Ricardo Jafé. Estamos indo para Revisicar. Fizemos um tour no episódio passado por Curitiba com esse carro aqui, rodou maravilhosamente bem, gastou maravilhosamente pouco, o que significa 12,4 km com 1 litro de gasolina, andando aos seus 85, 95 por hora, a velocidade de cruzeiro dele na estrada. E aí chegando na praia, nós voltamos de Curitiba direto para o litoral, eu ouvi um barulho na suspensão do lado do passageiro. E aí deitei embaixo do carro, já na garagem lá do prédio, para investigar o que era. E é o pivô da bandeja. O pivô da bandeja estava dando, conforme esterçava, um pequeno ruído na borracha, alguma coisa assim. Bom, pode ser simplesmente como a gente pegou um pouco de chuva, pegou chuva, ressecou, alguma coisa assim, tanto é que o barulho sumiu. Mas como a gente deve ter um cuidado muito grande com suspensão, especialmente com o pivô que vai na bandeja, porque na verdade é o que sustenta a torre inteira, né? Se aquilo quebra, é que nem nos Opalas antigos, ele abre a roda e gera um acidente grande. Então a melhor coisa a fazer é dar um pulo na Revisicar e dar uma olhada. Então ali, combinei já com o Paulo, ele vai dar uma olhada para ver se realmente era só uma besteirinha de um ruidinho ou já vale a pena, desmonta toda a suspensão e troca. E aí, já que você vai pagar mão de obra para mexer nisso, vai ter que depois fazer alinhamento de carro e tudo, né? Porque você vai mexer em toda a geometria da direção. Vale a pena, se você tiver que fazer isso, já faz tudo. O que é tudo?
troca o pivô, troca os terminais de direção, obviamente dos dois lados, os pivôs dos dois lados, desce as bandejas, troque as buchas de bandeja que vão no subquadro do carro, aproveite, já troca também toda a parte de cima, então toda a parte da torre, os amortecedores e aquele batente do amortecedor, aquele borracha, coifas e tudo. Então, se é para mexer na suspensão, desce a suspensão inteira, faça ela de novo, troca inclusive as bieletas, tudo em ordem, e aí você vai ficar com o carro com toda a parte da frente zerada. No Monza, basicamente é essa manutenção máxima que você vai fazer na suspensão. Eventualmente, se quiser, mas olha, nunca fiz, trocar as molas. Troquei as molas só, o único carro que já viu molas novas foi o automático, que ele estava com a mola um pouco mais baixa na traseira, e aí nós colocamos molas novas, pouquíssima diferença, 3, 4 centímetros, mas enfim, colocamos. Nesses aqui, a altura deles está boa. E mola não cansa. Quando a mola cansa, ela vai achatando. E se você vê que a mola está achatando, a distância entre o pneu e a carroçaria fica mais baixa. E aí você manda trocar a mola. Não tem nada o que fazer aí. Não existe mola fraca, entendeu? Mola, é aço, meu amigo. Simplesmente ela vai perdendo a tensão, ela vai achatando e só isso. Mas ela continua com a mesma resistência. Afinal de contas, o aço continua o mesmo. Bom, não é o caso aqui. Então aqui, simplesmente, se for o caso, desce a suspensão, vamos ficar por lá e troca a suspensão inteira e no final da tarde já vai estar pronto e segue. É um custo mais alto, mas quantas vezes você troca a suspensão de Monza? Essa aqui já deve fazer mais de 10 anos que eu mexi no Paulo, que nós fizemos exatamente esse serviço. Na parte traseira é raro mexer, muito raro mexer. Primeiro que as buchas do eixo dificilmente dão problema. No automático eu troquei porque eu já troquei as molas, desceu tudo e fiz. Mas do contrário, raramente você tem. Amortecedores traseiros, a não ser que você tenha passado em buracos, alguma coisa que tenha exigido mais do amortecedor do que deveria, dificilmente você vai trocar amortecedor traseiro de Monza ou molas. Monza é um carro de manutenção baixa. Mas vamos lá, vamos aqui como você está vendo na Ricardo Jafé, chegar no Paulo. Se tiver que fazer alguma coisa lá, eu filmo. Se não tiver nada, vamos trabalhar direto e simplesmente só fizemos um check-in, não, um check-up, não, só fizemos uma vistoria no carro. E é isso, até daqui a pouco, Turbo Premium. Bom, pessoal, aqui na Revisicar, a gente está agora vai fazer uma manutenção boa no Monza. Ao levantar, vou mostrar para vocês toda a suspensão dianteira, mais caixa de direção. Está vazando a direção hidráulica, que é a original do carro. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que está o óleo lá e o que ele vai fazer. Ó, aqui o pivô que eu falei, com a bucha rachada, o Mário viu. Aqui desse lado, onde ele começou essa parte aqui, ele começou a ranger. Bieleta já trincada. Já aproveitando que nós vamos fazer, vai mexer nas buchas de bandeja aqui. Então vai descer esse quadro todo. Mesma coisa do outro lado, ó. Então a gente tem aqui, ó, já completamente fechado. Bieletas. E na torre aqui, ó, as coifas já estouradas. Terminal de direção ainda bom, mas já está furado aqui também, vai embora. Então, basicamente, suspensão completa. E a caixa de direção lá em cima vazando tudo, ó lá. Tá vendo lá em cima? Esse óleo aqui pingando, ó lá. Então, tudo isso aqui a caixa vai sair também. E vamos fazer uma mudança completa aqui. Então, resultado, suspensão completa, alinhamento depois, evidentemente, caixa de direção. E aproveitando, estou achando que eu vou trocar esses discos de freio que já começaram a desgastar também, ó. E vai ficar zerado, é isso aí.
Aí pessoal, bandeja, quer dizer, a bandeja é a mesma, mas agora é já com as buchas novas, né? Teoricamente vai ficar macio o negócio. Aqui, ó, buchinha nova. Vamos ver se eu trago o pratinho na sexta-feira, mas lá é coxinha de motor, eu acho que tem que trocar os 4. Tá sambando muito aquilo lá. Aí pessoal, Nakata, parte de suspensão aqui, o que é isso? Ó, terminal aqui, ó, pivô de suspensão, justamente o que tava com folga, ó. Pivô de suspensão, isso aqui vai na bandejinha. Então, show de bola, os dois lados. Vamos, depois a gente guarda sem creme. O que mais? As coifas do amortecedor, bieletas, disco de freio, direção revisada já, mais coifas. O que mais tem aqui? Agora falta amortecedor e o resto. Bandejas já colocadas com as buchas novas. Ó, o bicho vai ficar bom, hein? A gente tá quase lá. Falta pinça de freio, falta pastilha de freio que acho que tá ali. Ah, já chegou também. Pastilha de freio e amortecedor. E fim de assunto. Aí, pessoal. Terminalzinho novo, caixa de direção sendo montada ainda na bancada, né? Porque afinal de contas... Aí, pessoal, ali, olhando pela abertura aqui da roda, né? Só para vocês entenderem onde a gente está aqui, ó. Ele vai montar agora a caixa de direção. As mangueiras hidráulicas nem vão precisar ser trocadas. E ali dentro, ó, justamente onde acopla na parede porta-fogo, que é esse local aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Que é aqui, ó. Essa guarnição aqui de borracha, ó, vai lá para dentro e acopla. Já com os terminais aqui montadinhos. Cara, agora direção zeradinha no carro e faltam só os amortecedores. Amortecedores chegando, aí ele vai colocar as torres ali, tirar a mola, enfim, fazer batente, tudo. A única coisa. E montar tudo e alinhar o carro. Teoricamente, já podemos agora com suspensão e direção hidráulica zerados. Muito bem, galera. 7 horas da noite, saindo aqui do Paulo. Nossa, o carro tá outro, cara. Já vou falar as minhas primeiras impressões aqui, hein? Andar um pouquinho antes, espera aí. Puta, tô sem cinto, caralho. Nem lembrei. Calma aí, ô Zé, tá atravessando com o farol, nunca vi. Vamos parar ele aqui. Freio. Ainda... Calma, vamos com calma. Vamos lá, o que nós fizemos aqui na brincadeira? Saiu uma grana, tá? Custa uma grana. Tô falando em 2 paus e 800, mais ou menos, essa brincadeira, tá? Mas o que foi trocado? Então, primeiro, o que é caro? Caixa de direção nova, com garantia, retificado, caramba. Só essa brincadeira 900 paus. Não tinha jeito. Ah, mas tem gente que repara, puta, eu não conheço. Mas aqui, pelo menos, eu sei que tá reparado com garantia. Então, tô coberto aqui para qualquer coisa. Mas tá nova. A direção... Ah, não dá para avaliar ainda. Andando a gente avalia. Então o primeiro ponto é esse, é caixa de direção nova. Pivôs já desgastados. Tava no fim da vida, a ponto de romper e quebrar para cair a roda, como Opala, né? Às vezes 6 cilindros tem um peso maior. Não é o caso. Ele aguentava ainda, mas não tava legal.
Então ele já tinha folga. Então quando eu andava num paralelepípedo, há tempos que eu já ouço esse carro meio ou batendo, ou você sente uns tranquinhos aqui na direção. Então podia ter um monte de folga junto aí. Pode ser folga de pivô, folga de terminal de direção, folga da caixa de direção, vai saber o que tinha lá. Então, de qualquer forma, aquele rangido, aquele nhenhenhé que ele fez lá na praia, quando eu cheguei de viagem de Curitiba, tava estranho, cara, porque carro pega chuva o tempo inteiro, ele é feito para isso, né? E molha a suspensão inteira. Ou você sai de um posto e não fica rangendo. Então, sinal ruim, né? Aquele nheque-nheque quando esterçava. E quando eu deitei embaixo do carro e vi que era o pivô, que eu fui procurar, tava nítido ali, mas não parecia estar estourado. A borracha estava trincada, mas pelo lado de dentro eu tinha que levantar o carro para ver. Ali onde eu deitei não deu para muito ver. Bom, então, pivôs. E aí o jogo completo, com 3 parafusos que ele se fixa a bandeja do carro. As bandejas estavam intactas, menos mal, bandeja de boa. Terminais de direção, você vai mexer em suspensão, não adianta economizar. Troca, é um item que é extremamente exigido. Você mexe nisso aí o tempo inteiro, para qualquer curva, qualquer momento que você esterça o volante. Então, terminal de direção é praticamente obrigatório. Você não precisa esperar que ele fique com uma folga gigantesca, né? Então foi embora também. Buchas de bandeja, outra coisa que também não adianta ficar economizando, né? Não é tão caro, garante justamente a estabilidade principal do carro, que são as 2 buchas, né? São 4, na verdade, 2 de cada lado da bandeja. Então, importante colocar. Colocamos as buchas de bandeja. Então, beleza. Alinhamento do carro, óbvio, você vai mexer em tudo ali, vai ter que pagar o alinhamento, mas isso é já na fase da montagem. Que mais foi? Discos e pastilha. Pastilha precisava? Não, cara, tava meia vida, literalmente meia vida. Não precisaria ter problema com a pastilha. Mas aproveitando, você já fez tudo, desmontou o carro inteiro. Quanto custa um par de disco novo? O disco já estava com 1 milímetro de desgaste de cada lado. Quer dizer, o disco na próxima troca já ia para o lixo. Então não é um disco novo que estava ali, que eu fui fresco. Põe disco novo, então acabou. Não vai pôr disco novo com uma pastilha meia vida, né? Então, pelo custo de uma pastilha, joga fora, põe a pastilha nova, fica com tudo novinho. Então, estamos falando aqui das mesmas coisas. Então, freio, pastilha, pivô, buchas de bandeja, terminal de direção, e aí veio a surpresa, que é a caixa de direção. Não precisou trocar as mangueiras hidráulicas, menos mal. Estavam bem intactas ali, segundo ele, não tinha nada trincado e tudo. Então basicamente foi isso. Mas não estava baixando ainda o óleo de direção, ou na verdade ele estava, mas muito lentamente. E a folga da caixa, a folga nos retentores ali, ela não estava na parte que estourou, por exemplo, do automático. No automático, quando deu a folga de direção, foi diferente. Ele começou a ter um problema de vazamento ali na caixa, naquela coifa que fica ali. Aqui não. Aqui ele teve um problema diferente. Ele teve um problema na junção com a parte interna, com a coluna de direção do carro. Tem um retentor ali. E esse retentor, a bomba hidráulica começava a mandar. Obviamente não vazava para dentro do carro, né? Porque tem uma borracha ali, ele cai lá para fora. Mas começou a melecar tudo ali. Então ele acabou fazendo isso também. Depois ele deu uma lavada no motor aí. Enfim. Mas olha, agora... Então foi isso. Parcela, isso e tal, mas aí fui, amortecedores. Outra coisa, kit completo de amortecedor, né? Já falei, não adianta querer trocar tudo e ficar amortecedor velho. Amortecedor qual? O Monroe, foi o que ele colocou. Daí até ele falou, Sérgio, põe Monroe, é o original deles aqui, não sei se é verdade, não é COFAP. Eu falei, tá bom, então pôs o Monroe. E aí quando eu olhei agora, não filmei porque tava já pagando ali, fechando a oficina, eu olhei agora o amortecedor que ele tirou, os 2 amortecedores já estavam desgastados, mas não estavam vazando óleo. Então esse é o primeiro ponto. O amortecedor ele vai ficando mais, talvez flácido, não sei, mas não estava vazando óleo, menos mal, significa que, a marca que eu tinha colocado, inclusive foi no Paulo da última vez, funcionou. E aí, coincidentemente, qual era a marca? Monroe. Qual era a data de fabricação dos amortecedores? 2011. E eu lembro, quando eu fiz a suspensão desse carro, eu fiz completa também. Eu vou olhar no meu histórico, que eu guardo tudo do carro, a quilometragem, aí eu vou colocar aqui no canal.
embaixo quantos quilômetros ele rodou e quantos anos. Anos eu já sei, foram 11 anos da última troca, agora resta ver quantos quilômetros foram. E esses quilômetros foram de uso misto, né? Naquele momento eu não tinha, por 4 anos era o meu carro de uso diário, de 2011 a 2015, o Monza era o meu carro de uso diário, inclusive para trabalhar em São Paulo. Então eu pegava buraco, tudo que você pode imaginar. Então é isso. O que eu tô sentindo agora? Primeiras percepções. Bom, primeira coisa boa, o carro está alinhado. Era o que eu esperava, dado que a gente pagou o alinhamento, né? Tá, a direção firme. Outra coisa, a direção parece mais firme do que ela estava. É como se... Ó, é tudo mais justo, ó. É engraçado. Parece realmente um carro mais... Talvez mais novo, a palavra? Não sei. Meu filho. Fiesta velho, chance de seguro zero, passa com tudo. Aqui, ó, tá bem mais justinho. Olha, realmente, ó, tá bem alinhadinho, puxando pra nada, show. Suspensão mais justa, não sei, tô andando aqui numa primeira marcha, não dá pra sentir, mas parece que o carro tá bem... Ele não tava barulhento, mas ele tá silencioso e... Como é que eu vou passar a sensação? Mais macio. Eu não sinto tanto irregularidade do solo aqui na mão. Com direção hidráulica você já não sente tanto como no Monza manual, mas tô sentindo que tá indo legal. Vamos desenvolver um pouco mais de velocidade ali na frente, talvez eu consiga dar uma opinião um pouco melhor. Aqui o ruim é que 7 horas da noite em São Paulo tá um caos aqui, tá tudo um trânsito. O freio tá indo bem, tudo novinho, mas tá indo bem. Freio, depois que você troca, a pastilha tem uma certa amaciada ali, né? Uma assentada, digamos assim, porque você vai raspando aquela primeira, ela vai meio que aumentando talvez a superfície com o disco, ela casa com o disco melhor, e aí obviamente quanto melhor a aderência dessas duas peças, mais você vai frear o seu carro, né? Não abri lá na frente para ver se tinha alguma coisa que eles fizeram errado, não vi. Às vezes eu sempre olho, chegando em casa eu pego a lanterna e dou uma pequena fuçada. Mas eu acho que é isso. Então eu vou desligando aqui. Porque esse trânsito talvez não vai andar. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, pessoal. Tá realmente diferente a brincadeira. Deixa eu passar aqui num buraquinho de leve aqui. Tá mais... De novo, tô a 40 por hora. Quando passar em lombada, você sente mais firme. Não passar que nem louco, né? Mas passando boa. Ó, alinhadinho, bem alinhadinho, inclusive. Tá show de bola, não tá puxando pra lugar nenhum. Tá? Ó, irregularidade natural aqui do asfalto. Tá gostoso. Tá gostoso. O carro ficou... justo, a direção, acho que essa é a palavra. A direção parece que ela reage muito mais rápido. Ela está justa. Qualquer coisinha pro lado, ó, um pouquinho que eu mexo, ela mexe certinho aqui, ó. Então, parece estar justo. Tá indo bem. É isso. Então, manutenção foi uma preventiva, na verdade, não chegou a ser corretiva, porque ela não tinha quebrado e eu nem tinha percebido o vazamento. Tava bem no começo ainda do vazamento de fluido hidráulico. Agora tem que fazer o que com esse carro? Rodar um pouquinho, né? Talvez rodar amanhã, ainda é quarta e quinta, rodar 2 dias com esse carro, ver como é que tá. Depois pegar uma estradinha, né? Então, e aí vamos acompanhando. E é isso. Então, 500F agora, em teoria, zeradinho. Mais uma vez. Vamos que vamos. Dando continuidade à nossa imagem noturna, ontem quase noturna, né, de manutenção deste carro. Como eu disse, né, por mais 2 dias nós vamos andar de 500EF no trânsito urbano. Por quê? Porque se tiver que dar problema, vai dar, né? É simples assim. O trânsito urbano, ele exige mais do carro, né? Frear, esterçar, buraco. Então, assim, se tiver que dar zebra, é o momento. Para evitar que você tenha zebra na estrada. Afinal de contas, se eu tenho zebra dentro de São Paulo, o máximo que eu faço é um guincho barato. Se eu tenho numa estrada, bom, é um guincho também, mas dá mais encheção de saco, né? Afinal de contas, eu vou estar em algum local, quilômetros de distância, vai dar mais trabalho.
Bom, isso nunca aconteceu também, então não sei. A única vez que eu voltei de guincho na vida de um Monza, em 22 anos de Monza, foi quando bateram no automático. E mesmo assim, porque a polícia rodoviária não deixou eu vir dirigindo. Porque o carro ficou sem traseira, mas não afetou longarina e eixo. Então, basicamente, ele poderia rodar normalmente. Mas aí a Polícia Rodoviária Federal, não pode, porque o senhor não tem lanternas. Eu falei, mas tinha, né? É que o cara ali destruiu. Mas enfim, aí não podia, aí teve que colocar numa plataforma, que foi da própria, se não me engano, da Porto Seguro, que era seguro da pessoa que me bateu. Então ela tinha seguro com o terceiro, então basicamente foi isso. Esperamos, foi a chatice, não teria chegado com o carro rodando, sem traseira, um hatch forçado, mas rodando. Bom, e aqui, percepções. Cara, sendo muito honesto, a única percepção que eu tenho é que o carro tá com a direção mais dura. Tá acostumado com a direção mais mole, devia estar cheio de folga. E mesmo na caixa, né, com pinhão e cremalheira, né, ela começa, provavelmente tinha folga. 40 anos virando de um lado para o outro, já imaginou? Essa aqui tá toda revisada, né, uma caixa revisada, então ela é muito mais justa. É a única sensação que eu tenho. De resto, parece que realmente a frente do carro ela tá mais no chão. Mas o carro, ele oscila menos. Até, nesse ponto, ele até parece que ele fica mais duro, né? Então, mas ok. Estamos indo bem, por enquanto, sem problemas. Bom, e aqui, pessoal, acho que agora é andar. A ideia, portanto, esses 2 dias aí pra gente fazer um teste mais fino. Hoje de manhã dei uma limpada nele, mas também tava limpo já desde ontem, né? Falando um pouquinho, né? Eu falei ontem, quando saí da oficina, tá falando do custo, né? E aí acho que vale também algumas observações. Então, eu fui chegar em casa e eu fui olhar. Eu fui ver quando é que eu tinha feito manutenção nesse carro, exatamente da mesma coisa, que era manutenção. Lógico, a única coisa que eu não tinha feito era a substituição da caixa de direção, porque, como eu disse ontem, né, a caixa de direção desse carro era original dele, então nunca tinha saído de lá. Então essa aí foi uma coisa nova. Agora, obviamente, suspensão, toda a parte de amortecedores e pivô de suspensão, terminal de direção, bieleta, tudo aquilo já tinha sido, obviamente, trocado uma única vez. E aí eu fui na minha lista de Excel lá, que eu tenho desde 2004 ou 2005, que eu comecei a anotar. Então os primeiros anos com esse carro eu não anotei nada. Então eu tenho o histórico com a quilometragem, quanto que eu gastei, aonde foi feito e tudo que foi feito. Bom, resultado, 18 de novembro de 2011 foi quando eu troquei a suspensão dianteira desse Monza. As mesmas peças, e eu gastei R$805 na época, na mesma Revisicar. O gasto de ontem, 2.800, 950 foi só da caixa de direção. Então vamos arredondar para R$1.900. Então a diferença é em 10,7 anos, que é a distância entre novembro de 2011 para agosto de 2022, né? 10,7 anos de distância, 57 mil quilômetros percorridos nesses 10,7 anos, o que é muito pouco, mas lembrando que eu já tinha outros carros, então isso aqui foi estrada, vem pra cá, vem pra lá, viagenzinha. Então, para quem usa um carro que não é para o dia a dia, 57 mil quilômetros em 10 anos, num carro antigo, até que ele rodou bem. Se pagou, né? Então, 57 mil quilômetros, com a suspensão, amortecedor, isso se pagou. Agora, vamos falar de valores, né? É engraçado isso. R$800 para R$1.800, mais ou menos isso. Então, nossa, como encareceu. Na verdade, é como o dinheiro perdeu valor, né? Se você colocar 4, 5% ao ano de inflação, multiplica por 10, então é mais ou menos isso que a gente está falando. Estamos falando aí de 50% de perda de valor. Então, basicamente, o nosso custo de ontem, ele estava mega em linha com aquele custo de 2011. Então, pagar R$800 para essa manutenção em 2011 tinha o mesmo sentimento no bolso do que pagar R$1.800 em 2022. Por quê? Porque o teu dinheiro perdeu valor, né? São as inflações medidas aí pelo IPCA. Vai no site do governo, IPCA, procura no Google, e você tem todas as taxas lá, diárias, anuais, mensais e tudo. Então, se você não sabe o que é isso, basicamente é o maior indicador de inflação, é o índice de preços ao consumidor amplo, então IPCA. Então basicamente é uma pesquisa
que se faz de preços, e aí se calcula. Então, por exemplo, se o leite subiu, ele está dentro da cesta de preços que são colocados, a gasolina, tudo, e isso mostra a inflação. Quando ocorre um aumento nos preços, você tem um percentual de, olha, de um mês para o outro aumentou tanto. Quando você tem uma redução, ocorre a deflação, e aí você tem uma redução dos preços, o índice fica negativo, ó, caiu tantos por cento. Então, é muito difícil ter deflação. No Brasil, em outros países também, a gente tem muito inflação. Até nos Estados Unidos, com moeda forte, talvez uma das moedas ou a mais forte do mundo, que é o dólar, ainda assim existe a inflação americana. Evidentemente, ela é uma parcelinha da inflação brasileira, né? A inflação brasileira de pós-plano real, né, que eu diria que passa a ser civilizada, ela vai nessa toada. Então, quando a gente vê no jornal hoje em dia, o governo está fechando lá que a inflação desse ano vai bater 0 tanto ao mês, ou 1 ao mês é perigoso, que significa que já daria 12% ao ano, né? Então, são índices mais civilizados. Mas para quem é da década de 80, a época desses carros aqui, cara, nós passamos por inflações, acho que o ápice mesmo, né? O pior momento brasileiro foi em 89, que foi na época da eleição do Collor, inclusive, entre Lula e Collor, né? Era a divisão ali do segundo turno e ganhou o Collor. A inflação beirava, depois de vários planos econômicos fracassados, plano Bresser, plano Sarney, um monte de gente que tentou um monte de coisa que nada deu certo. E aí vinha o pessoal da PUC com o Fernando Henrique então é ministro da Fazenda, e aí em 89 foi antes, né? 89 foi o ápice, eu já estava pulando aqui, nós chegamos a ter 40% ao mês. Em um mês, o seu dinheiro desvalorizava 40%. É mais ou menos assim, você ganhava uma nota de R$100 no dia 1º do mês, e no final do mês, é como se o poder de compra daquela nota de R$100, no final do mês era equivalente a R$60. Você perdia 40% do valor. É por isso que naquela época, uma das indústrias que mais prosperou foi indústria de refrigeração, especialmente para freezer doméstico. As geladeiras não eram suficientes para estocar alimento congelado. Então, basicamente, o que você fazia? Para quem trabalhava na época, tava sorte de estar empregado, né? Porque o desemprego é outro problema. Você ganhava o salário no final do mês, rapidamente, corria para o mercado, antes que as máquinas remarcassem tudo, porque no final do mês o preço era outro, né? Comprava, estocava um monte, como se fosse para guerra. E aí a parte congelada, você tinha que ter freezer, então eram estantes de freezer, a gente ainda tem um dessa época, Prosdóximo, do sul do Brasil, nem sei se existe essa marca, acho que não, mas enfim, o cara fazia freezer vertical do tamanho de uma geladeira só para estocar alimento, carne congelada, tudo que fosse, entre aspas, perecível, tinha que estar estocada no freezer. Para quê? Você garantir que você não ia precisar comprar no final do mês no mercado, porque senão o preço seria 40% maior. E aí, obviamente, o seu salário ia faltar. É uma época dura. E aí houve aquele plano maluco do Collor, né, que inclusive fez com que depois com corrupção ele caiu, inclusive, mas fez com que eles fizessem aquela loucura do confisco, né, mais um plano econômico maluco para segurar a inflação, que deu totalmente errado também, né. Então a gente passou por um governo terrível, 2 anos até que ele pedisse para sair, para não tomar um impeachment, então não chegou a tomar, ele saiu antes. O governo dele acabou, e aí os outros 2 anos foi o vice, né? Foi o Itamar Franco, que aí começou a chamar uma galera de economistas e de gente que entendia. E aí, obviamente, entrou o Fernando Henrique na época, que era professor universitário, formado na USP, economista, reconhecido político, tinha sido senador, lá. Esse cara virou ministro da Fazenda, e ele sozinho não é milagreiro, ele chamou uma equipe pesada de economistas de várias faculdades, a PUC acho que foi a que mais teve gente, e eles criaram, como é que a gente sai desse buraco? E aí surgiu a questão da URV, que era o pré-plano real. Então uma URV era o equivalente a $1 americano, e depois o real em 94 e tal. E daí, inclusive, foi o motivo do Fernando Henrique ter saído de ministro no Itamar Franco e ter sido eleito presidente no primeiro mandato, foi justamente o sucesso do plano real. Pela primeira vez na vida, os brasileiros tinham poder de compra, né? Então as coisas começavam a ficar mais civilizadas. Isso propiciou, inclusive, um avanço gigantesco da classe média brasileira. Então, pela primeira vez, brasileiros podiam financiar carro, pela primeira vez, muitas coisas podiam acontecer. Então, estabilidade de moeda não é simplesmente para quem tem dinheiro, não, isso é para todo mundo. Inclusive, na verdade, estabilidade de moeda beneficia mais quem não tem dinheiro.
Porque o que tem dinheiro, ele se vira com qualquer situação, compra dólar, faz o diabo. Quem não tem dinheiro é o que mais sofre. Então, quando você tem uma estabilidade de moeda e inflação baixa, quem ganha pouco é o maior beneficiário. O rico também se beneficia, mas quem ganha pouco é o maior beneficiário. Enfim, então foi isso. E aí chegamos aqui, a inflação hoje está muito mais controlada, né? E agora a gente está num momento de economia, pré-eleição, tá uma confusão. Vai lá, meu filho. Tá uma confusão de eleição aqui, tá todo mundo tentando fazer, e o governo com a caneta tá tentando fazer seus benefícios. Resta saber se a população vai entender esses benefícios como voto nele na urna. Isso nós vamos saber lá no dia 2 de outubro, no primeiro turno. É a primeira ideia do que vai acontecer, e aí a gente vai saber para contar a história. Não dá para... as pesquisas mostram A, B e C, mas acho que esse não é o ponto aqui. Enfim, é isso. Então hoje a gente tem uma inflação e nada controlado. Tem que tomar um cuidado, inclusive, né? Nós já vimos esse filme anteriormente com outro governo, onde você tinha, na época, inclusive, era a crise da energia elétrica. As contas de luz estavam ficando naquele momento carérrimas. E aí, véspera da eleição, a então maluca presidente lá resolveu congelar as tarifas. Ela fez uma maracutaia qualquer lá dentro, maracutaia legal, sei lá o que ela fez, mas ela congelou, ela subsidiou. O governo pegou as elétricas na época que tinham que repassar aquele custo, que não é que elas queriam ficar ricas, é porque o mercado se regulava daquela forma. O governo foi lá e subsidiou, e bancou na base do poder por ser governo. Não vai aumentar. E isso se transferiu parte em votos, no caso inclusive foi eleita. Evidentemente essa conta não se sustenta a longo prazo, não deu outra. Quando chegou no outro ano, o que aconteceu com a energia elétrica? Capotou e todo mundo se ferrou, mas aí não tinha quem reclamar, já estava eleito. Aí deu inclusive um monte de outros problemas, até que deu no que deu, que todo mundo já conhece. Então o cuidado agora é isso, né? A gente não tem noção do que acontece. Então todo esse subsídio que está sendo dado, ICMS, gasolina barata, chegou a 7, agora está a 5, isso é sustentável? Só o futuro vai dizer, meu amigo. Então, por enquanto, o mundo continua em alerta, né? Então a gente vai saber o ano que vem. Seja quem for o presidente eleito, a conta para o brasileiro vai chegar ano que vem. Ou ela vai continuar boa, ou ela vai encarecer e a gente vai ficar muito puto da vida com uma crise. Não sabemos. Bola de cristal nem os economistas têm, né? Então, é isso. Mas voltando e fechando aqui o Monza para hoje, acho que é isso. Deixa a moça passar. Ninguém vem nessa faixa de segurança. Ela inaugurou, acho que a faixa de segurança. Então deixa ela passar. Vai, Zezão, anda com essa coisa. E é isso. Enquanto o mundo perde a forma, eu encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro